Capítulo 202, Bambu Espiritual Elétrico Violeta. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Olhando para este bambu de trovão vermelho, Lin Ming conseguiu sentir um formidável poder que emanava dele. Se sentindo animado, ele se preparou para colher o bambu. No entanto, ele imediatamente fez uma pausa. Havia uma maneira certa de colher esse tipo de material valioso. Ele nunca tinha visto este bambu do trovão antes, mas talvez o artista marcial vestido de preto pudesse ter ouvido falar sobre isso. Com este pensamento, Lin Ming chamou o artista marcial vestido de preto para entrar. O artista marcial vestido de preto estava esperando pacientemente fora da caverna, se sentindo um pouco perturbado. Ele tinha medo de ter adivinhado errado e despertado a ira de Lin Ming por causa disso. Embora Lin Ming tivesse dito que não importava se ele estava certo ou errado, ninguém poderia garantir que Lin Ming não se tornasse hostil contra eles. Neste momento, ele ouviu a voz de Lin Ming em sua orelha, falando apenas algumas palavras: entre na caverna e verifique isso por mim. O coração do artista marcial vestido de preto apertou. Ele cerrou os dentes e disse para as irmãs gêmeas e ao jovem no estágio da alteração dos músculos: entrem comigo. O grupo entrou cautelosamente nos dedos dos pés, devido à fraca iluminação na caverna. Enquanto as gêmeas andavam mais ao fundo, sentiram que alguma coisa bateu contra seus pés. Assim que elas olharam para baixo, elas viram um enorme lagarto vermelho do trovão morto no chão. As gêmeas quase desmaiaram quando deram um grito alarmante. Está tudo bem, já está morto, assegurou o artista marcial vestido de preto. Ao ver as escamas vermelhas escuro do lagarto do trovão, o artista marcial vestido de preto ficou assustado. Este era um lagarto do trovão que era igual a um artista marcial no período de condensação de pulso em força. Mesmo que fosse seu mestre que encontrou esse sujeito, ele seria instantaneamente morto, mas agora, essa besta temível havia sido abatida. Quando o grupo chegou ao final da caverna, o artista marcial vestido de preto chegou finalmente aonde Lin Ming estava. No momento em que o artista marcial vestido de preto olhou para o bambu vermelho na frente de Lin Ming, soltou um suspiro de alívio. Ele não estava errado. Lin Ming apontou o bambu vermelho e perguntou: você sabe o que é isso? O artista marcial vestido de preto mudou sua visão para o bambu vermelho. Ele não deu uma boa olhada nisso há um momento, mas agora que ele revisou cuidadosamente com sucesso, ele ficou instantaneamente impressionado. Esse, provavelmente é um bambu espiritual elétrico violeta. Milímetro. Bambu espiritual elétrico violeta. Lin Ming olhou para o bambu vermelho e o relâmpago vermelho que girava em torno do bambu. Por que não se chama bambu espiritual elétrico vermelho? O artista marcial vestido de preto viu a expressão duvidosa de Lin Ming e disse: isto é porque o bambu ainda não cresceu. Quando o bambu espiritual elétrico violeta tem 60 anos, os brotos são brancos. Quando tem 900 anos de idade, os brotos são vermelhos. E quando tem 9.000 anos de idade, os brotos são roxos. Lin Ming disse: este é apenas um jovem bambu. Milímetro. Isso. Lin Ming não pôde deixar de estar um pouco desapontado. Mesmo que fosse um material raro, ainda era apenas um bambu jovem, então seu poder inerente era limitado. O artista marcial vestido de preto viu o desapontamento de Lin Ming e o consolou: Senhor, embora seja apenas um bambu de 900 anos de idade, ainda é muito precioso e raro. Não só isso, mas como há um bambu jovem, então deve haver um bambu espiritual elétrico violeta também. A cada 9.000 anos nascerá apenas um broto do bambu. O pequeno broto de bambu irá perfurar através do minério magnético e viver lá até encontrar um bom lugar para sair, onde ele vai crescer como um bambu branco. Oh! A mente de Lin Ming está agitada. Você quer dizer que existe um bambu espiritual elétrico violeta adulto na montanha choque do trovão? Sim, se não houver um problema, então deve haver.
Além disso, esse bambu já deveria ter 9,900 anos de idade. Um bambu espiritual elétrico violeta só criaria um novo broto de bambu a cada 9.000 anos. Uma vez que este broto de bambu vermelho já tem 900 anos, então o adulto deveria ter 9.900 anos de idade. 9.900 anos. Lin Ming franziu as sobrancelhas. Dizia-se que a montanha-choque do trovão havia causado trovões por 10.000 anos. Isso significaria que este bambu era quase tão antigo quanto a montanha-choque do trovão. Se Lin Ming não estivesse errado, então este bambu estaria definitivamente no topo da montanha-choque do trovão. Mas com sua força atual, se ele encontrasse um lagarto azul do trovão no reino Outian, ele só poderia correr por sua vida, como ele alcançaria o topo. E as lendas até dizem que havia um lagarto roxo do trovão que era igual a um artista marcial do reino Xiantian. Além disso, ele temia a probabilidade de haver mais de um. Mesmo que Lin Ming fosse capaz de resistir ao relâmpago que os lagartos roxos do trovão cuspiam, não havia como resistir ao seu ataque físico. Os lagartos do trovão tinham o sangue de um dragão de inundação fluindo pelas suas veias, não eram bestas viciosas comuns. Embora ele soubesse que havia pouca esperança, mesmo que houvesse perigo, Lin Ming ainda decidiu escalar a montanha-choque do trovão. Ele escalaria até atingir seu limite, até que ele não fosse mais capaz de subir mais um passo, caso contrário ele se arrependeria para sempre. Lin Ming perguntou ao artista marcial vestido de preto: existe uma maneira para escolher o bambu espiritual elétrico violeta? O artista marcial vestido de preto respondeu: é difícil cortar o bambu espiritual elétrico violeta com espadas ou lanças, só pode ser facilmente cortado com o poder do trovão. Mas senhor, esse tipo de bambu espiritual não se forma facilmente, vem de uma combinação de energia da montanha-choque do trovão e do pulso espiritual da terra. Se possível, espero que senhor possa deixar a raiz do bambu para que, em algumas centenas ou 1000 anos, possa surgir um novo bambu espiritual elétrico violeta. Eu entendo. Lin Ming assentiu. Não era admirável destruir as origens de um material valioso, era uma coisa terrível. Este tipo de tesouro só se formou em condições extremamente difíceis, ele precisa de todo tipo de sorte e ambientes especiais para se formar. Normalmente, um artista marcial obedeceria a essa regra não escrita, poderia ser considerado acumulando um pouco de bom karma. Lin Ming tirou um sabre. A lâmina afiada era brilhante como a neve e brilhava com um brilho frio e mortal. Este foi o tesouro de grau humano de nível alto que foi tirado de Wugong e também era o sabre que ele carregava com ele. Deixando de lado um tesouro de grau humano de nível alto, as irmãs gêmeas nem sequer tinham visto muitos tesouros de grau humano de nível baixo. Somente seu mestre tinha uma espada de tesouro de grau humano de nível baixo. As duas irmãs gêmeas estavam mais uma vez cheias de inveja. Lin Ming não se importou em revelar sua riqueza. Com sua força atual, mesmo se o fato de que ele usa um tesouro de grau humano de nível alto se torne público, ele ainda poderia se proteger. A verdadeira essência entrou na alma do trovão dentro da semente do deus herege. O poder do trovão continuou a correr e a espada branca como neve começou a brilhar com uma fraca luz púrpura. Lin Ming respirou fundo e mirou a raiz do bambu espiritual elétrico violeta. Ele cortou. Lin Ming não imaginou que seria tão difícil. O bambu espiritual elétrico violeta foi cortado, suas bordas lisas como um espelho. Quando Lin Ming estendeu a mão para pegá-lo, o artista marcial vestido de preto gritou em alarme. Este bambu espiritual elétrico violeta continha o violento poder do trovão. O braço de um artista marcial normal seria transformado em cinzas. Mas, pensando na força de Lin Ming e na maneira como ele conseguiu resistir à bola de trovão do lagarto do trovão, ele sentiu que deveria estar tudo bem. Claro, Lin Ming pegou o bambu espiritual elétrico violeta. Além de parecer um pouco tenso, não houve diferença. Até mesmo a roupa estava bem.
Que forte poder do trovão! Lin Ming elogiou o bambu em sua mente. Se o bambu vermelho de 900 anos de idade tem uma força tão potente e contida, então, como seria um bambu roxo de 9.000 anos? Era simplesmente inimaginável. Infelizmente, esse bambu foi cortado cedo demais, não conseguiu crescer a esse ponto. Embora ele não tenha muitas esperanças, Lin Ming ainda perguntou: existe alguma maneira de cultivar um bambu espiritual elétrico violeta? O artista marcial vestido de preto disse: é impossível. O bambu espiritual elétrico violeta deve crescer em terras que são ricas no elemento trovão, como a montanha-choque do trovão. Não só isso, mas o bambu tem um caráter orgulhoso e não será criado. Milímetro. Entendo. Lin Ming colocou o bambu espiritual elétrico violeta em seu anel espacial e olhou para o grupo de 4 artistas marciais vestidos de preto. Ele olhou para as 2 espadas nas mãos das gêmeas e hesitou ligeiramente. Ele disse: desembainhem suas espadas e me deixe dar uma olhada. Ok. As 2 jovens meninas obedientemente desembainharam suas espadas. As espadas foram forjadas de aço fino. Para um ferreiro mortal, fazer essa espada não teria sido fácil. Mas, em comparação com uma espada de tesouro feita por um mestre de refinação, era muito mais fraca. Lin Ming passou seu dedo em seu anel espacial e 3 espadas de tesouros grau humano de nível baixo apareceram em suas mãos. Ao ver as espadas emitirem uma luz de neve brilhante, os olhos das gêmeas se arregalaram. Uma ideia passou em sua mente, os batimentos cardíacos acelerarão e suas bocas se secarão. Essas espadas eram para elas. Elas também poderiam ter um tesouro como esse um dia. Para você. Lin Ming casualmente jogou as espadas e elas perfuraram o minério magnético. Essas espadas foram feitas por Ugong. Lin Ming não usou os 30 tesouros de grau humano de nível baixo que ele havia feito, Dalos estava certo. Claro, os tesouros de grau humano de nível baixo que o Gong tinha feito eram muito bons, eles eram muito melhores em comparação com um tesouro normal de grau humano de nível baixo. Para nós. As mentes das irmãs se encolherão de surpresa. Elas não se atreverão a imaginar que teriam uma recompensa e que seria o tesouro que elas desejavam em seus sonhos. Lin Ming disse: é melhor você ter cuidado e guardá-la em algum lugar seguro, caso contrário, provavelmente será tomada. Esses 3 tesouros podem tentar até os melhores artistas marciais no estágio de forjamento ósseo. Sim, sim. As 2 irmãs acenaram com a cabeça, olhando para Lin Ming com os olhos cheios de gratidão e adoração. Neste momento, Lin Ming olhou para o artista marcial vestido de preto. O artista marcial vestido de preto sentiu os batimentos cardíacos aumentar rapidamente. Ele tinha visto Lin Ming ocasionalmente jogar 3 tesouros de grau humano de nível baixo, sem sequer as colocar em seus olhos, era como se ele os tratasse como sucata. Essas 3 espadas de não eram menos do que 8 ou 9 mil taias de ouro. O que ele receberia? O artista marcial vestido de preto tinha uma sensação de entusiasmo, expectativa e apreensão. Lin Ming olhou para o artista marcial vestido de preto e disse: sua arma é um bastão. É uma pena, mas não tenho um tesouro bastão. Eu tenho uma lança de ferro elástico roxo escuro, mas porque é uma arma que usei uma vez, não posso dar ela a você. Ouvindo Lin Ming dizer isso, o artista marcial vestido de preto estava um pouco desapontado. Mas, as seguintes palavras de Lin Ming fizeram com que seu coração fosse preenchido com uma grande alegria. Lin Ming afirmou: pílulas de cultivo, 20.000 taias de ouro, método de cultivo. Você pode escolher um. Pílulas de cultivo, 20.000 em ouro e também um método de cultivo. A boca da artista marcial vestida de preto ficou seca. Se ele não pudesse alcançar o período de condensação de pulso, então ele nunca conseguirá ganhar 20.000 taias de ouro em sua vida. Quanto às pílulas de cultivo, esses eram tesouros dos sonhos que os artistas marciais desejavam.
E uma vez que estas eram pílulas dadas por esse senhor, elas não têm preço. O artista marcial vestido de preto atravessou uma série de batalhas mentais. Ele finalmente disse: eu quero o método de cultivo. Comparado com pílulas ou ouro, um método de cultivo era o mais importante. Esta é a base de todos os artistas marciais. Boa. Mas, eu te aviso. Não revele esse método de cultivo ao público, caso contrário, você pode sofrer calamidades. Lin Ming virou a mão e um deslizamento de jade apareceu na palma da mão. Este era o manual com o método de cultivo de grau humano de nível médio que ele tirou de Wugong após sua morte. Este conjunto de métodos de cultivo não pertencia ao Vale dos Sete Mistérios, caso contrário, Lin Ming não se atreveria a entregar. Se ele estivesse certo, então esse método de cultivo deveria ter sido retirado de outros artistas marciais que o Wugong havia matado. Em suma, tem um fundo questionável e Lin Ming não queria tê-lo com ele para evitar futuros problemas. Dá-lo a alguém da região selvagem do sul era uma boa escolha. O artista marcial vestido de preto recebeu o deslizamento de jade e sondou com a força da sua alma. Ele ficou imediatamente feliz. Método de cultivo de grau humano de nível médio.